Então, meus caros, minhas caras, a ideia aqui é simplesmente comentar o vídeo que eu fiz sobre o terceiro movimento da terceira sinfonia do Brahms, de forma que eu traduza simplesmente as anotações que eu fiz no vídeo e, bom, talvez surja algo mais daí. O vídeo é basicamente... Eu vou seguir um pouco o estilo do Arthur Letaba, daquele programa do Quem Entendeiro da música clássica, aquele legendário programa. Talvez então seja de alguma forma também um entretenimento para quem não é tão especialista em música. A ideia aqui no canal, como sempre, é de dar material para quem é interessado em compor música, em fazer música. Vamos lá. Está escrito aqui, resumo visual da orquestração. Basicamente é isso mesmo que eu fiz. Vamos ouvir vamos ver o começo. Presta atenção no cello. Ok. Aqui o que eu fiz aqui? Eu destaquei o que uma das coisas mais importantes, ao mesmo tempo uma das coisas que é o mais interessante de ter em mente quando você está ouvindo a música e acompanhando com uma partitura, ou seja, isso que é possível de ter na atenção, porque não adianta escrever um monte de coisa na partitura e ir passando o vídeo. Existem alguns canais onde tem isso, mas daí tu tem que assistir o vídeo de forma que tu vai pausando o vídeo. Porque na verdade é bastante informação visual. Então, as cores aqui, elas significam basicamente as partes orquestrais, não as partes de contraponto, não as vozes, as diferentes vozes, diferentes melodias que estão juntas, mas as partes orquestrais. Okay? O que eu quero dizer com isso? Basicamente, isso que são as partes da textura numa versão para piano da mesma sinfonia, ou da mesma coisa que está sendo orquestrada, ok? Então, no piano, por exemplo, isso que está em azul, daria para colocar isso em uma mão, né? Ou para uma pessoa com uma mão. Isso que está em verde também. Isso que está em vermelho é um caso meio ambíguo, já vou explicar. E a melodia aqui no cello é outra parte da textura. Basicamente, cada coisa que tem uma função na orquestração, eu estou chamando isso de uma parte orquestral. Nem sempre a função, como tudo aqui em arte, é tão clara. Às vezes dá para discutir para onde que vai, mas eu favorecia a simplificação. Esse movimento aqui da viola, ele é importante porque é isso, é como se a viola explicasse todo esse grupo aqui. Esse movimento da viola que dá é o que realmente puxa esses violinos que são aqui, entende? Deixa eu colocar aqui de novo para tu ouvir. Tu entende? O movimento da viola é o que deixa claro o gesto em questão. Acho que agora achei a palavra que eu queria achar. Todos esses três instrumentos aqui, os três naipes, né, que se chama em português, eles têm um só gesto, ok? Então, basicamente, aqui tem um conceito bem básico e clássico de acompanhamento
melodia e baixo. É óbvio que o baixo dá para chamar acompanhamento também, mas vamos considerar que os acordes aqui, que tá na linha azul, eles ainda não acrescentam nada muito rico, eles são um apoio, né? Então, basicamente, dá para separar tudo isso em 3 partes. Um apoio de plano de fundo, um apoio harmônico, ok? E depois ok? Simplesmente o apoio harmônico, de dizer para onde vai, de onde veio. E depois esse gesto aqui, para dar um pouco mais de caráter, né? É isso que está explicando a melodia, não só a harmonia, mas também esse gesto orquestral, que é muito bonito, porque ele é uma amálgama de 3 motivos aqui ao mesmo tempo, ok? Isso é bem interessante observar. Interessante observar em outras composições de outros compositores, sinfonia ou algo parecido, quando que eles usam essa ideia de amalgamar os motivos diferentes, ok? Tirando daí uma só impressão, já uma linha meio impressionista, se tu for perceber. Então, isso e claro, a melodia, ok? Percebe que a melodia, ela também é uma espécie de vai e volta, né? Ok? Ela anseia e volta. Isso é um gesto bem lírico, é um pouco recorrente. E o acompanhamento, ele espelha exatamente isso que está acontecendo na melodia, ok? Então, é uma pergunta muito interessante de se fazer por que esse acompanhamento, porque na verdade é uma melodia que está para acompanhar de várias formas. Então, por exemplo, ok? Teria infinitas formas de tratar essa melodia, e ele escolheu esse acompanhamento. Então é interessante se perguntar por que se tem uma espécie de razão. Lá em cima eu resumi uma coisa muito bem legal, que é resumir a estrutura desse tipo de orquestração, que eu acho que é uma das mais básicas que tem. Eu acho que poderia até te ver, eu acho que muito compositor ainda amador poderia chegar a essa ideia, essa estrutura, né, que é um plano de fundo, bem claro, com harmonia, um primeiro plano com a melodia e um intermediador entre os dois, ok? Esse é o segredo, ok? A coisa não fica tão assim voando, né? A melodia não está no espaço, então tem uma ligadura entre a melodia e o pano de fundo do baixo, mas nada completamente extraordinário fora esse gesto aqui. Acho que essa parte rica que deixa a composição mais rica. A melodia ela foi dada pro violoncelo na sua parte mais clara, ok? Cristalina, mais própria, ok? Que é esse dó central aqui. Bom, isso aí é um princípio básico de orquestração, né? Tu tem uma melodia lírica bem clara, então tu vai dar para um instrumento que põe a melodia à frente, né? E por isso, daí que vem a palavra expressivo, expressivo, de colocar para fora. Mas daí tem um segredinho aqui que também ficou interessante, que a melodia ela tá dentro do acompanhamento, por alguma forma. Tu vê que aqui ela começa no dó central, e as violas elas tocam abaixo do violoncelo, ok? Ela toca como é que é? Exato, né? Tá certo?
que nunca mais treinei essa clave. Então, essa melodia, ela está estrategicamente no meio desse amálgama, okay, do acompanhamento. Então, isso não é por acaso, isso é um efeito que ele quer tirar aí. Okay? Os violinos vão para baixo e para cima, ou seja, eles meio que abraçam esse dó, ok? Bom, eu acho que aqui já temos tudo, então vamos adiante. Bom, aqui eu escrevi, observei que o número de partes orquestrais ainda é aumentado, ok? Então isso é uma coisa para observar durante todo esse movimento, é que soa tudo muito suave e delicado e lírico, mas do ponto de vista da orquestração é na verdade denso, tem bastante informação aí, ok? Então isso que é importante observar somente como compositor. São esses conceitos que tu pode levar para uma composição do século XXI ainda. A parte nova, basicamente, é a flauta lá. Tu vê que agora a flauta está tocando algo que o baixo não está tocando, ok? Não é simplesmente um apoio com o plano de fundo. Acho que dá para continuar também, né? Bom, isso é claro. Ele teve a melodia vai repetir 2 vezes, ok? Nessa primeira sessão. Então, um orquestrador iniciante poderia se colocar também a questão com que instrumento eu começo. Por que não começar com o violino, né? E depois com o cello. Basicamente, o que ele está fazendo aqui é um crescendo. Ele está optando por um crescendo, porque embora o violoncelo seja bem expressivo no começo, ele ainda é um pouco mais retraído. E quando a melodia vai ser dada por violino, isso soa como um reforço, ok, da melodia. Isso é uma forma bem standard, bem clássica de tratar uma melodia e de dar intensificação para uma melodia. Não é à toa que no fim do movimento, isso vai ser dado pela duplicação, pelas oitavas, ok? Que é outra forma de intensificar. A primeira é transpor uma oitava acima e a segunda é simplesmente de duplicar a melodia ou triplicar, como ele faz no fim do movimento, ok? Então, primeiro o cello, depois o violino, foi essa opção. Mas ainda tem uma certa afinidade, ele não trouxe, por exemplo, a flauta, nem o oboe, o que talvez fosse dar muita cor, muita variação. A melodia, ela é, de certa forma, ela é bem séria, ela é dramática, ok? Então as coisas vão se desenvolvendo de forma gradual e serena, ok? Bom, daí outra coisa interessante é quando o violino entra e a melodia é intensificada, também a orquestração é intensificada. Então tem 6 partes orquestrais agora, ok? Deixa eu ver o que eu escrevi ali. Exato, a melodia repete-se com mais ênfase e a densidade da orquestração aumenta. O que é notável aqui é que agora a estrutura é primeiro o baixo, o plano de fundo, né, os contrabaixos e o fagote, mais esse fato extraordinário de haver 4 motivos diferentes tocando simultaneamente, ok?
Então tu percebe aqui os violoncelos, a viola, o violino, o segundo violino e o primeiro violino. E no fagote ainda colocou aquele gesto que estava na viola, lembra? Lá no começo, ok? O que é comum alternar o fagote com viola, o fagote com o cello. Clarinete vem com aquela função parecida que já estava sendo dada pela flauta, ok? São um preenchimento ritmo ali um pouco harmônico, ok? Mas tá quase para a linha do pano de fundo, né? Só deixa eu notar que está gravando aqui, porque eu tenho trauma. Às vezes eu estou falando e não está gravando. Eu perco tudo. Bom, então o que é interessante aqui que eu notei também é que o Brahms não esqueceu da função que ele deu para o cello, a função lírica que ele deu para o cello. Então nota que mesmo o fato de os violinos tomarem a melodia, isso não anula completamente a função e a expressividade do cello, que continua a se desdobrar, vamos dizer assim, nessa figura aqui, entende? Que é uma espécie de suspiro. Então percebe bem agora, vou colocar de novo. Eu vou concordar que a gente tem uma chegada a uma certa metade do movimento, ok? Porque o tutti ele tem algo conclusivo em si. Bom, fora isso, deixa eu ver o que eu notei lá. Bom, ele teve essa ideia aqui de preencher os espaços vazios com um recorte dos motivos que estão presentes na melodia, entende? Tá, ok? Fora isso, vamos ver, eu não consigo ler o que está escrito lá. Então, claro, se tu tem 3 oitavas, daí, óbvio que tu tem que conferir um balanço para isso, né? Então, ele tem 4 cordas para 3 instrumentos de sopro. E, claro, 2 flauta e oboé contra a trompa, ok? Porque uma trompa vale... agora eu não tenho aqui a relação, mas certamente se fosse o contrário, a coisa não estaria tão equilibrada, ok? Bom, acho que aqui estamos feitos. Então, para a próxima... então, peraí. Então, isso, quando eu falei aqui desse motivo vermelho, né, a ideia é não só preencher o espaço vazio, mas como dar correspondência, ok? E ênfase para a melodia, ok? E isso tem um contexto, né? Porque a gente está na terceira repetição da melodia e no fim disso que seria a grande exposição, né? Contando que teve a primeira aparição do tema, depois a transição e agora uma recapitulação mais forte, ok? Então vale a pena que haja uma ênfase agora no tema. O próprio tutti é algo que contribui para essa ênfase, né? Então ele radicaliza isso e busca outros meios também de ser enfático. Um deles é criar esses pequenos ecos, essas pequenas imitações, ok? Mais uma vez, esse conceito tu pode usar numa forma mais moderna ou contemporânea de orquestração, que tu vai ter a repetição daquilo que desempenha um papel temático, e essa repetição
vai ser mais enfática, ok? E na ênfase tu pode multiplicar alguns aspectos desse tema que às vezes foram recortados do próprio tema, como esse motivo aqui. Então isso que eu realmente queria dizer. Vamos adiante. Ok, então aqui basicamente um coral, né? Deixa eu analisar um pouco a composição. Isso também talvez fosse de se esperar. Se tu é compositor e tu para aqui, tu pensa, o que eu vou fazer agora? Vamos supor que tu chega nessa situação. Então, basicamente surgem duas vias aí. Ou tu continua no trabalho melódico, lírico, como antes, e tu vai entrar em alguma esfera de variação, né, sobre o tema, ou de contraponto. Ou tu aborda um leve contraste, aquilo é o que o Brahms faz, não é um contraste violento, ainda ele respeita, vamos dizer assim, a melodia que estava sendo tocada antes, mas é um contraste, porque ele não tem agora mais essa orquestração heterogênea. Ela não, ok, antes não soava heterogêneo, é tudo meio suave, né? Mas do ponto de vista estrutural a gente vê aqui que é heterogêneo, certo? Então ele abre mão desse tipo de orquestração e agora faz uma orquestração completamente homogênea e coral. É simplesmente harmonia e melodia, é simplesmente a harmonização vertical da melodia, e onde se valoriza sobretudo o ritmo agora, um pouco mais, como uma contraposição ao foco na melodia que houve antes, ok? Tem um aspecto de dança bem claro aí, né? Se tu for um pouco mais detalhista, mesmo nesse ritmo de dança que tem aí, tu percebe uma certa ânsia, né, na síncope. Ok? E isso ainda tem uma certa analogia com o tema. E agora isso vai ser respondido ainda por uma homofonia bem coral, ok? Mas completamente baseado naquele lirismo do começo da peça, ok? E que já começa com um salto bem um salto intervalar aqui bem exclamatório. Ok? Na verdade tem uma estrutura bem parecida com a melodia, né? Algo que vai e volta e vai, depois vai mais ainda e volta, ok? Essa é a linha. Então isso é bem bonito, porque ele esquece da melodia por um momento, inaugura esse aspecto de dança, que ainda tem uma analogia com a melodia, mas tem um caráter bem forte de dança, de ritmo. Ele também abre mão dessa heterogeneidade da orquestração, mas isso volta, isso é abandonado de forma também bem abrupta pelo caráter inicial da melodia, que é retomado de forma coral, aqui como a gente está vendo nessa parte aqui violeta, né? E com uma certa intensificação mais forte ainda. Então isso é uma alusão ao tema principal desse movimento. Okay? Tipo uma alusão lá na distância. Idílico.
Ok? Então, essa transição agora, ela não é que nem a outra. A própria transição, ela também é intensificada, então ela é um pouco maior, ok? Então, por isso que essa transição, ela pode ser vista também como uma seção central, como uma espécie de trio, porque ela mesma tem já um diálogo, né, dentro dela mesma, ok? Então, agora a gente volta com aquele motivo coral, né? E isso vai levar pro fim dessa parte, né? Tem essa outra coisa importante a perceber, né, que às vezes o fato de tirar toda a energia e deixar a coisa pianíssimo também aumenta a intensidade, ok? Então nunca associa intensidade com força, não é exatamente assim. Às vezes tirar intensifica mais. Outra técnica que o Brahms usou aqui é dessa fragmentação de coisas que atuam como antecipação do que está por vir. Okay? E eu acredito que ele fez isso numa revisão ou depois de ter composto essa parte mais grossa aqui. Então, um exemplo disso é quando ele colocou aqui, por exemplo, essas figuras aqui, né? Elas vêm... Vou colocar aqui. Elas vêm daqui, na verdade, ok? E a minha hipótese, né? Eu não sou espírita, né? Como se diz no Brasil. Não falei com o Brahms. A minha hipótese é que ele compôs isso antes, ok? E depois teve a ideia de adicionar algum fragmento que relacione a outras partes da composição e ajude na ideia de antecipar o que está por vir. Ok? Então, por exemplo, aqui ele também usa isso, né? Ele antecipa a entrada da melodia, mas faz um suspense ainda, né? Que deixa mais elegante. E eu acredito que ele fez isso posteriormente. Então, talvez aqui não, porque essa ideia... acho mesmo que a gente está improvisando, dá para ter isso, mas aquela outra figura, aquele outro arpejo dos baixos lá, do violoncelo, eu acho que ele colocou depois. Então isso é outra também ideia legal de ter, de adicionar coisas da composição de forma que tu tem uma certa panorâmica do tempo da tua composição. Não precisa a gente ouve de uma forma linear, mas tu não precisa compor de uma forma linear. Às vezes tu pode voltar, ou tu pode saltar à frente, ou tu pode fazer relações atemporais, extratemporais. Bom, então vamos lá.
Bom, então, o que eu escrevi ali, porque isso também é importante, né? Porque agora ele tem... aqui é o clímax da música do ponto de vista estrutural, da forma. É aquele momento clássico onde tu tá saindo da tua parte contrastante, tu está iniciando uma reexposição do tema. E nessa reexposição é esperado que a intensidade não morra, né? Então, na minha opinião, ele escolheu a trompa porque a trompa é realmente o instrumento deste tema, ok? Não era o cello, não é o violino, é a trompa. E por isso que ela é usada aqui exatamente nesta posição, ok? Na função mais expressiva, entende? Eu coloquei aqui que a trompa tem um som sério e dramático e por isso que combina bem para sublinhar a reprise, ok? E intensificar a reprise, ok? Para encorpar a trompa, ele aumentou aqui o número de instrumentos no acompanhamento. Agora está fácil de ver, tudo em verde, né? E então ele teve que adicionar o cello, aquela figura de acompanhamento que já estava lá no início, pronta, aquele gesto do início. E então a ideia foi simplesmente vincular o baixo ao acompanhamento. Então o violoncelo faz duas funções aqui, então ele arranjou uma saída discreta pro cello, e ao mesmo tempo o cello tem bastante peso, gravidade no som. Isso já é suficiente também para aparecer, ok? Mesmo tocando só 3 notas ali. Outra coisa que eu queria observar, que nesse retorno aqui da melodia, eu acho que muito compositor ia já também intensificar demais, né? O reforçar o som demais. Seria uma opção, eu acho que muito compositor de trilha sonora faria isso, já um clímax total, né? Mas daí também a opção, também ficaria a pergunta, o que tu faz depois então disso? Então provavelmente a música é só decair, né? O Brahms, ele conservou uma ideia mais de retenção, né? E criar tensão a partir da retenção, e manter essa elegância, ok? Ele não esqueceu que a função desse movimento na sinfonia dele é também diminuir a energia, de forma que o último movimento seja mais pungente, ou matador. Bom, então aqui, como tu poderia já perceber, o mesmo par que ele criou entre violoncelo e violino no início, aqui ele fez entre trompa e oboe, entende? Então a pergunta é, agora que eu arranjei uma instrumentação tão boa para minha melodia, que é a trompa, né? Qual é o instrumento, qual é o mal menos pior, entende? E esse instrumento seria o mais semelhante em brilho com a trompa, que é o oboe, ok? O oboe. E basicamente é isso que ele faz. Se fosse a flauta, ia perder força, né? E se fosse o clarinete, talvez ia ficar bem humorado demais. Então o oboe ele tem ainda essa conotação um pouco mais
mais séria. Então, o oboé é o instrumento da música barroca, o clarinete da música do classicismo, do Mozart. Essa é a primeira associação, entendeu? Mesmo, ao menos que se fazia até o Brahms. O clarinete é o instrumento do Mozart por excelência e o oboé é o instrumento do Bach por excelência. E aqui nesse grupo, né? Então ele escolheu o oboé. E é incrível como esses detalhes eles têm consequências sobre a composição, ok? A outra coisa é que o fagote, agora ele toma aquela linha do cello que eu falei, né? Aquela extensão lírica que o cello fazia, que é esse motivo. E fora isso, eu acho que tá bom assim. Se tu observar alguma coisa, escreve no comentário pra gente. Bom, deixa eu ver, eu acho que eu perdi alguma coisa aqui, porque eu fiquei olhando pro computador. Bom, ok. Vamos para frente. Exato, aqui o que eu queria observar primeiro, é interessante que o oboé não toca mais nada, entende? Eu me faço a pergunta por quê, né? Deixa eu ver se aqui os compassos estão certos também, né? Deixa eu ver. Aqui eu acho que eu comi alguns compassos aí quando eu estava fazendo esse vídeo, ok? Mas seja como for, esquece isso. O que eu queria observar é essa sonoridade aqui dos clarinetes, do fagote, ok? Isso é importante observar. Isso é bem característico do romantismo. Isso me permite ir além do sinfonismo alemão, vamos falar assim, do período romântico. Então, esse tipo de coisa, como é que é? Esse tipo de duplicação. E ainda mais se tiver alguma mistura cromática junto a isso, né? Se eles, por exemplo, se tiver uma oitava, melhor ainda, ok? Esse tipo de sonoridade é bem característico, ok? Considerando essa nota alterada que tem aqui, cromática, okay? Que é usada sem dó. Bom, então agora o que fecha de forma muito elegante essa orquestração do Brahms, que não é nenhum fogo de artifício, etc., mas é bem consistente, esse é o modo de trabalhar do Brahms. O que deixa bonito aqui é exatamente isso, os instrumentos que estavam separados no começo, eles estão juntos. Agora o violoncelo e o violino.
ok? E ele continua aumentando a densidade e a variação do acompanhamento, ok? E agora aquela figura que eu falei que era importante no violoncelo, no começo, ok? Aquela figura continua a fazer parte agora do acompanhamento da melodia, ok? Então ele pensa de uma maneira, vamos dizer assim, ecológica, né? Porque ele recicla isso que ele já usou. Se tu voltar e analisar de novo, eu até aconselho, tu vai ver que ele começa com um outro elemento que surge do nada, vamos dizer assim, e a partir de um certo momento ele reutiliza aqueles elementos de forma mais importante, e eles começam a virar, de certa forma, algum tipo de protagonista. Okay? Aquela correspondência que é feita com o tema, que eu falei, tarará, daí as trompas, tarará, ok? Também intensificada aqui, porque antes elas estavam no fagote, se não me engano, e agora está na trompa e de forma duplicada, de novo as terças ali, sonoridade romântica. Então aqui uma pequena alusão àquele coral, ou aquela sonoridade da segunda transição, que eu pessoalmente eu estenderia um pouco mais, eu insinuaria um pouco mais aquele motivo da dança, ok? E daí depois uma intensificação total agora com um tutti com bastante paralelismo, onde ele dá como é que se diz, um último suspiro orquestral. Bom, aqui, né, também é importante analisar por que foi feito assim, não assado. Embora haja várias formas de fazer isso, mas é importante pensar mais ou menos o que está em jogo aqui. E eu resumi isso, que basicamente ele tem três funções aqui. Uma é de atribuir cor, ok, a esse tutti, cor harmônica, ok, de diferença de sons, mas ao mesmo tempo ele precisa de transparência na melodia, precisa de ressonância. Então tu nota que os primeiros e segundos violinos estão completamente em uníssono, com a oitava duplicada. E se tu tem essas seis linhas aqui, seis pautas, então tu tem que compensar isso também de forma correta. Então daí tu nota que ele usa as violas também para sustentar tudo. Então presta atenção quais são os instrumentos de sustentação aqui, né? O fagote, as violas, o violoncelo e o contrabaixo, ok? Então você tem tudo aí, meus caros, e marca uma aula comigo para trabalhar mais em detalhe. Se tu tem alguma composição, se está se preparando para alguma prova, ou se tu quer aprender mais sobre essas coisas simplesmente. A gente faz uma consulta livre e eu faço uma proposta de preço. Fora isso, inscreva-se no meu canal, Emanuel Magalhães Frois. Inscreva-se no meu outro canal, Compositorium. Me sigam no Instagram, no Compositorium. E eu também apreciaria uma contribuição pela aula grátis que você acabou de
assistir no PayPal ou no Patreon. Qualquer contribuição eu vou achar justo e apreciarei bastante também. Deixe alguma coisa nos comentários, ou pergunta, sugestão. E a ideia aqui foi mostrar mais ou menos como lidar com uma situação desse tipo e que tipo de coisa tu deve ter em mente como compositor hoje, quais são os conceitos que dá para realmente transferir para a atualidade. Esse é o meu, eu acho que é meu leitmotiv, como diria outro, minha ideia guia, porque não adianta ficar viajando e devaneando de forma muito histórica, porque nem todo compositor quer imitar Brahms e nem todo compositor deve imitar Brahms ou Mahler, ou seja o que for. Na verdade, a gente quer descobrir o nosso som, mas ao mesmo tempo respeitar isso que já foi alcançado na história da arte composicional. Ok, então eu desejo uma ótima férias aí de quarentena.